Universitário de Fortaleza. O diferencial do curso de jornalismo da FGF é a qualidade e a disponibilidade de acesso. Qualidade porque temos professores capacitados que interagem com os alunos. Disponibilidade de acesso porque temos ao nosso alcance um canal de TV e uma web rádio com a grade de programação produzida por alunos de vários semestres, juntos com o mesmo objetivo, aprendendo na teoria e na prática essa linda profissão, que é o jornalismo. Olá! O programa de destaque de hoje recebe como convidado o Dr. Francisco Vandenberg Rodrigues dos Santos, para falar sobre sua gestão no Instituto Dr. José Frota. Olá, Dr. Vandenberg. Boa tarde, estou aqui contigo. Dr. Vandenberg, para iniciar o programa, nós gostaríamos de saber um pouco como foi sua infância. O senhor é aqui de Fortaleza? Não, nasci em Juazeiro do Norte, aqui no estado do Ceará. Fiquei lá até terminar o 2º grau. Foi quando migrei para Fortaleza para fazer a faculdade de medicina. E quais foram as dificuldades encontradas na sua vinda aqui em Fortaleza? Bem, quando vim para cá, eu passei uns 6 meses, antes que minha família também migrasse, eles também estavam vindo junto. Fiquei morando numa pensão, nesses 6 meses. É uma fase de adaptação, foi o tempo realmente que se foi o primeiro semestre da faculdade. O tempo chegou a família e as coisas ficaram menos difíceis. E o porquê da escolha do curso de medicina? Eu tinha essa vontade desde a terna infância. Minha mãe fala que desde 5 anos de idade eu tinha essa história de querer ser médico, desde pequeno. E realmente é uma profissão que eu via dentro do município de Juazeiro, quando eu me consultava com os médicos, sentia prazeroso ter, quem sabe, ser médico também. E hoje em dia, qual a atenção dada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza ao Instituto? Bem, a Prefeitura de Fortaleza, ela realmente banca o IJF. 75% de todo o custo que o IJF tem, ela é financiada com os cofres públicos municipais. Realmente é desproporcional o que o Estado e o governo federal faz para manter o IJF. Então a Prefeitura realmente ela que está arcando com os impostos municipais, dando essa estrutura que não é só local, ela abrange todo o estado do Ceará e estados vizinhos. De tal sorte que realmente é um hospital bastante dispendioso, mas estratégico para a população. E a grande que não se observa aí afora é o hospital do porte do IJF ser bancado por prefeituras. E, geralmente são hospitais do porte do IJF, são hospitais estaduais ou federais. Mas no caso de Fortaleza, acabou se tendo essa missão. Mas o IJF ele é de responsabilidade municipal? Ele é municipal. Faz parte da estrutura municipal do município de Fortaleza. Ele faz parte da administração indireta, uma autarquia. E o custeio principal realmente é da prefeitura. E antes de você, da sua gestão no IJF, você qual era a sua área antes da gestão do IJF? No IJF eu entrei em 93, um concurso que teve. E quando eu entrei pela UTI, especialidade em terapia intensiva. Passei alguns anos na UTI e depois fui convidado a coordenar o banco de sangue do IJF. E lá passei esses últimos anos, até chegar à superintendência, quando fui convidado agora em 2005, para gerenciar realmente a estrutura de banco de sangue. No banco de sangue nós começamos a implantar algumas medidas, como o uso racional de sangue, passamos a entregar na Rede Nacional de Hemovigilância, através da Anvisa, do Programa Hospital Sentinela, e também colocamos um posto de coleta de sangue dentro do IJF que funciona de domingo a domingo, dependendo de se feriado ou não, todas as tardes, na tentativa de sensibilizar os acompanhantes, as outras pessoas que moram pelo centro, a fazer as doações de sangue para o Hemócio. E hoje em dia, qual é a maior dificuldade encontrada pelo IJF? Essa grande demanda que vem do interior atrás, procurar esse hospital? As dificuldades que o IJF enfrenta geralmente estão fora do IJF.
é a dificuldade de você ter que atender uma demanda de pessoas que muitas vezes não têm o perfil do hospital. Pessoas da atenção básica, pessoas da atenção de média complexidade. Ou seja, casos que podem ser resolvidos em hospitais distritais ou hospitais municipais ou regionais de outros municípios, que infelizmente às vezes o paciente ou não tem o acesso por algum motivo, ou não se resolve naquele hospital e acaba tendo que se deslocar para o município de Fortaleza e principalmente para o JF. Então realmente essa é a grande dificuldade essa nós temos conversado com muitos gestores municipais, com a própria Secretaria de Saúde do Estado, na saúde, na tentativa de minimizar esse transporte de pacientes para Fortaleza. Não que não queiramos receber, mas apenas para otimizar a nossa demanda de pacientes de complexidade bem maior, politraumatismo, traumatismo de crânio encefálico, vítimas de traumas torácicos graves, grandes queimados. Ou seja, dessa forma nós possamos otimizar o atendimento dessas pessoas e ao mesmo tempo evitar que deslocamentos desnecessários que possam produzir risco ou dano àquele paciente que está vindo. Mas no interior, existem hospitais preparados para evitar essa grande demanda aqui para Fortaleza? Era para ter. Na região metropolitana, nós temos municípios como Caucaia e Maracanaú que tem que ter hospitais referência para os seus munícipes que se possa resolver casos de média complexidade. Tem que ter. Regiões como a macro de Sobral e a macro do Cariri, em que se coloca-se que tem que ser resolutivo em todos os aspectos, tanto Sobral como Cariri. Que aspecto? Cirurgias neurológicas, cirurgias cardíacas, parte renal, traumas grandes, fraturas expostas, ou seja, a gente tem que atender essa demanda daquela região. Infelizmente, em alguns momentos, as regiões acabam claudicando e acabam esses pacientes vindo para Fortaleza para receber abrigo e tratamento. Mas, infelizmente, ainda temos a dificuldade, mas com certeza esperamos que com o decorrer da gestão do novo governo estadual consiga se resolver muito desses problemas que ainda enfrentamos no nosso estado. E a respeito dos programas que são implantados dentro do IJF, o Programa Nacional de Humanização de Assistência Hospitalar, o que seria esse programa? O termo humanização é um termo bem interessante, porque parece que nós estamos tratando não com seres humanos. Na verdade, uma coisa que eu debato muito com o Ministério da Saúde, que é o Ministério da Saúde que está colocando esse programa, e dos quais o IJF faz parte, significa o quê? É você acolher a pessoa, ter uma receptividade boa, explicar o que está acontecendo e dar a solução ao seu problema, de forma humanizada. Essa humanização, coloco entre aspas, porque na verdade é você querer tirar a desbrutalização das pessoas. Muitas vezes acontece que um servidor, um profissional de saúde, talvez por muito tempo, naquela labuta em que tragédias se acabam vindo dia a dia, demandas, sobrecargas, acabam levando um certo grau de insensibilidade, então um certo grau de perda do contato entre as pessoas. Então, exatamente a humanização é para despertar os profissionais de saúde que estão recebendo os pacientes na tentativa de tirar um pouco da dor só em acolher, só em receber de forma digna, tratar de forma digna. E esse acolhimento ele se faz em todas as esferas do hospital. A chegada na emergência, a chegada no centro cirúrgico, a chegada na unidade de internação, na enfermaria ou dentro da UTI, até mesmo depois que ele sai, quando ele volta em busca de algum documento que necessário é relacionado àquela estadia que esteve no hospital. Então, o programa de humanização, que vem fazendo um trabalho muito bom dentro do IJF, uma resposta excelente por nossos servidores, inclusive com a criação de um grupo de trabalho de humanização, em que o serviço social está bastante presente junto com a enfermagem, nós temos conseguido reduzir aquela demanda de pessoas dentro da emergência, porque se acolhendo essas pessoas, você consegue dar um fluxo mais ágil e mais direcionado para resolver aqueles problemas. Quando o senhor assumiu a gestão no IJF, qual foi o estado que o senhor encontrou o hospital e quais as mudanças que já ocorreram na sua gestão? Bem, quando assumimos o IJF, assumimos num momento difícil. Não era só o IJF, na verdade era toda a prefeitura de Fortaleza, encontrava-se numa situação de insolvência. O débito era bastante alto,
o abastecimento estava bastante precarizado, o atraso com os fornecedores realmente era bastante longo, superava alguns a mais de 3 meses. Isso gerava uma crise de confiabilidade, e nessa confiabilidade as pessoas em entregar produtos na incerteza se iriam ou não receber o que foi entregue ou o serviço que foi prestado. Sem contar que também com o investimento na infraestrutura de equipamentos apresentava-se bastante precário. Nós tínhamos instrumental cirúrgico com um tempo de uso superior a 15 anos, equipamentos em que o tempo de uso estava superior também a 10 anos, ou seja, uma necessidade de uma renovação tecnológica que se fazia naquela instituição. Associado a isso, os servidores que se encontravam, de certo modo, desmotivados, ou até mesmo com autoestima afetada, exatamente pelo que estava se observando. Um hospital de referência em que se observava que ele começava a ter algum risco de claudicar. E nós não podemos imaginar o JF, com a importância que ele tem no sistema de saúde, tanto como amortecedor de problemas, como alavancador de soluções, ele ficar numa situação dessa. Então, a mudança que fizemos foi a primeira fase, a parte de reestruturação econômica do hospital. Reduzir os gargalos, reduzir os gastos necessários, reduzir os ralos e, com isso, otimizar e fazer o gerenciamento do que se recebe através do SUS ou potencializar esse recebimento através de novos convênios com o Ministério da Saúde, inclusive com a colocação da alta complexidade da traumatortopedia, alta complexidade em nutrição enteral e parenteral, fortalecendo o financiamento do hospital. Com isso, nos permitiu que as dívidas começassem a serem pagas. E ao serem pagas, com os processos licitatórios, mais fornecedores passaram a participar dos certames, os preços começaram a diminuir, criando-se um círculo virtuoso, em que os preços caem e tem recursos para pagar. De tal forma que, com o equilíbrio financeiro do hospital, nós passamos a vislumbrar a questão da implemento de novos equipamentos na renovação tecnológica. Começamos a buscar o Ministério da Saúde, que através do QualiSUS, com a verba de R$8.400.000, sendo que 10% dessa verba é contrapartida da Prefeitura, nós passamos a comprar novos equipamentos. Para se ter uma ideia, todo o nosso centro cirúrgico já foi revitalizado. Todos os focos cirúrgicos, toda a monitorização, uma das monitorizações mais modernas que tem no estado do Ceará. Colocamos equipamentos como o biespectral, que poucos hospitais têm, que você consegue dizer que nível de profundidade está a anestesia. Na UTI, com novos leitos, novos respiradores, nova motorização, no centro cirúrgico, a troca do instrumental cirúrgico que já estava há muito tempo sendo utilizado. Na questão da emergência, na questão do internamento, novos leitos, novos carros de urgência, desfibriladores, ou seja, uma série de equipamentos. Na radiologia, 2 ultrassons novos que estamos aguardando a chegada. Esse mês estamos licitando 2 novos tomógrafos para substituir os que nós já temos antigos. E o tomógrafo é uma coisa vital no JF, no estado, porque nós com 2 tomógrafos já antigos, nós conseguimos fazer 3.000 tomografias por mês. É o estoque que mais tomografia faz. E se colocando 2 helicoidais, esse não pode até duplicar, ou seja, ser mais resolutivo para a população. Além dos equipamentos para os centros queimados, de tal forma que com o QualiSUS, que é um projeto que a gente vai concluir com a reforma física e estrutural do hospital, ampliação de salas cirúrgicas, passando de 8 para 11, uma reforma ampla na emergência, para você melhorar o conforto e atendimento dos pacientes e das pessoas que estão trabalhando, nossos servidores. Na UTI, colocar os leitos de isolamento e na sala e no centro de tratamento de queimados, ampliar a parte de ambulatório e a parte de balneoterapia, onde se faz os curativos dos pacientes queimados. Não bastando isso, nós também fomos atrás de emendas parlamentares, a emenda parlamentar no valor total de 4 milhões, que também já está em fase de execução, que seria o quê? A troca de nossas ambulâncias, mais equipamentos que não tinham sido contemplados pelo QualiSUS e a construção de um heliponto. No hospital de urgência do posto de JF não tem um heliponto, realmente não se tem como explicar. Então vai ser construído ali ponto dentro do sistema de JF, de tal forma que a gente possa permitir que pacientes vindos de outros municípios ou de outros estados
ou mesmo das plataformas da Petrobras, se chegue de forma mais rápida e o atendimento se faça com melhor qualidade, porque o paciente estaria menos grave, teoricamente. Até mesmo para a população de Fortaleza, qual seria o procedimento mais correto para ir ao Instituto? Em quais casos que ela deveria se dirigir ao Instituto José Frota? Realmente o JF ele está desenhado para atender aqueles casos mais complexos. São os grandes traumas, os atropelamentos com politraumatismo, os pacientes com grandes queimaduras, os pacientes que têm a trauma crânioencefálico, traumas torácicos, trauma abdominais importantes, fraturas expostas, fraturas de bacia, ou seja, é esse perfil do paciente que o hospital está realmente tem comissão do atendimento. São essas pessoas vítimas desses grandes traumas que, infelizmente, na nossa comunidade nós estamos passando por uma epidemia de violência. E essa epidemia de violência se reflete exatamente pelo número de vitimados por arma de fogo e por arma branca. Para se ter uma ideia, a média de pacientes que chegam no JF vítimas de arma de fogo está em torno de 6 pessoas por dia, um número muito alto e que vem subindo. E outro dado que também nos deixa bastante preocupado nessa epidemia da violência são os pacientes vítimas de acidentes com motocicletas. Pessoas que não estão usando equipamento de segurança como capacete ou estão guiando motos sem habilitação ou alcoolizados, produzindo danos terríveis. E geralmente esses pacientes vêm de outros municípios do interior, em que as pessoas estão trocando seus animais por motos. E muitas vezes não tem habilitação para isso e acaba se acidentando, produzindo dramas familiares e casos graves para serem atendidos. O Instituto ele é um centro de referência para queimados. Exato. Aqui no Ceará. Existe alguma campanha do hospital em referência a evitar que ocorra acidentes? Tem, inclusive o nosso centro de tratamento de queimados é referência nacional. É um dos 3 melhores do país. É do que tem melhor resolutividade aqui na região norte e nordeste. A campanha de prevenção ela se faz de forma bastante forte no período das festas juninas, que antecede, no período de Réveillon, antes das festas de finais de ano. E temos uma luta constante exatamente na tentativa de prevenir acidentes com o uso de álcool líquido. Para se ter uma ideia, há um tempo atrás, fizemos uma campanha forte que proibiu o uso de álcool líquido ser vendido em comércios. Mas, infelizmente, com o passar de alguns meses, a indústria produtora do álcool, ela conseguiu evitar que essa liminar prosperasse. Ou seja, o uso do álcool em gel, que era a nossa tentativa, caiu e agora está usando também álcool em líquido. A nossa outra grande luta que nós estamos fazendo agora, já que o álcool líquido está sendo possível vender, é aumentar a boca da garrafa. Porque um dos graves acidentes que acontece, as pessoas, quando estão fazendo um churrasco, fazendo um fogo, jogam álcool em cima daquele fogo. E ao jogar esse álcool, o fogo acaba atingindo essas pessoas. De tal forma que se a gente aumentar a boca da garrafa, isso fica inviável a pessoa ficar jogando álcool em fogo. Outro trabalho que fazemos bastante forte é junto com o Corpo de Bombeiros, principalmente na fiscalização e orientações nas casas, ou então nas indústrias ou nas fábricas de fogos de artifício. Exatamente, temos uma colaboração muito intensa com os bombeiros, exatamente pelo o risco de acidentes com fogo de artifício. E a outra é a grande campanha interna, junto com os pacientes e junto com as escolas e a comunidade, sobre os riscos de acidente dentro de casa, que é a grande maioria. Crianças que se queimam com mingau quente, com água quente, ou até mesmo com lamparina que cai na rede e pega fogo aquela rede. Ou seja, além do risco do manuseio de botijões a gás que usam nas residências. Doutor, e qual a importância das parcerias e convênio para um instituto de grande porte como o Dr. José Frota? Não, as parcerias são fundamentais. E das parcerias que eu coloco assim de forma bastante viva, que coloca num outro patamar a instituição, são as parcerias com as entidades de ensino superior, as universidades e as faculdades, como a FGV, que agora estamos fazendo essa parceria. É exatamente nesse momento em que a gente coloca o grande outro lado que não é conhecido do JF, a questão do ensino e da pesquisa. O JF é muito conhecido pela sua assistência, por prestar o serviço, mas na formação nós somos um grande centro formador no estado do Ceará,
Na parte de saúde, nós somos dos principais formadores, não só saúde, mas na parte de gestão também estamos ocupando esse espaço, como também no direito, como no jornalismo, dentro do próprio hospital. E essas parcerias produzem que o nosso pessoal, as pessoas que trabalham, eles se estimulam a se fazer uma graduação, uma pós-graduação, eles se estimulam a ter novos conhecimentos, porque o questionamento dos alunos é importante para o crescimento, e isso fortalece a instituição, dá mais credibilidade, de tal forma que passamos a ser reconhecidos pelo MEC como hospital de ensino. E sendo reconhecido como hospital de ensino, isso nos possibilitou fazer a própria comissão de ensino de ética em pesquisa dentro do JF, que já está registrado no CONEP, ou seja, as pesquisas científicas acabam se fortalecendo. A nossa revista científica, nós estamos no ímpeto de fazer com que ela fique colocado na grade das revistas científicas de respeito dentro do nível nacional, de tal forma pela sua regularidade. Então, os alunos que nós acolhemos, que são um número maior do que 2.000 a cada ano, favorece esse crescimento. E esse crescimento faz também pelo estímulo de pessoas que ficam dentro do JF, que trabalham conosco, propiciar cursos de formação, ou seja, mestrados junto com a UFC, especializações junto com a UES, cursos sequenciais, como podemos ter agora com a FGV, com a UVA e outros, de tal forma que nós estimulamos a que as pessoas que trabalham dentro do JF elas possam crescer na sua parte de conhecimento e isso retornar para a população com futuros profissionais com nível mais elevado, um retorno melhor no atendimento e as pessoas que estão passando como acadêmicos ser os que vão nos substituir futuramente para dar continuidade à nossa instituição. Só antes de fazer uma pergunta, só uma correção. A FGF, a Faculdade Grande de Fortaleza, é esse convênio que o senhor está falando? Exatamente. Nós assinamos o convênio com a FGF. Com a FGF. Exatamente aqui, na Grande Fortaleza, e que os alunos logo estarão participando do engrandecimento do JF. Assim, e um dos grandes problemas que hoje em dia podemos ver é justamente o consumo de bebida alcoólica, que hoje em dia não, há muito tempo que nesses períodos festivos como Carnaval, final de ano, Natal, existe um grande consumo da bebida alcoólica. É um grande inimigo do próprio ser humano, é uma arma que o ser humano está utilizando, é a bebida alcoólica? A bebida alcoólica é um dos temas de maior dramaticidade e que está se relacionando com a violência que estamos passando. As pessoas, é provado que 70% dos casos que chegam no JF graves relacionados à violência urbana tenha o álcool por trás, ou como vítima ou como vitimador. Então a relação é bastante direta e é proporcional. Então a gente começa a observar que existem picos de atendimento, que são os finais de semana, então grandes feriados, em que as pessoas passam a beber mais. E ainda tem um dado em que no começo do mês, devido ao recebimento do salário, dos vencimentos, as pessoas têm mais acesso à bebida alcoólica, tem picos também após o uso, após o recebimento do salário e, consequentemente, o uso de bebida alcoólica. A bebida alcoólica é tão dramática que nós estamos numa sociedade em que muitas vezes algumas famílias comemoram o primeiro porre do filho masculino. Somente isso é grave. Existe essa coisa. É uma cultura cearense ou é cultura brasileira? Isso é muito grave. Você comemorar o primeiro porre do filho. Com certeza. Outra coisa grave que a gente observa é que não se tem justificativa de acontecer, são postos de gasolina vender bebida alcoólica. Porque álcool e direção não combinam. Então, se você vai ao posto abastecer seu carro e compra bebida alcoólica também para se abastecer, veja o risco que isso produz. O risco é muito intenso. Para se ter uma ideia, com o consumo do álcool acontece de uma forma muito indiscriminada. Existe uma grande colocação na mídia do consumo, as propagandas de cerveja que nós vemos, o link que elas fazem com uma vida boa, com uma vida saudável, quando na verdade aquilo não é verdade. E ao mesmo tempo, com alguns programas em que a bebida alcoólica financia, e programas esses que passam a tragédia humana, passa a própria essa violência, coisa grotesca. E quem está por trás desses programas muitas vezes é a bebida alcoólica. Então nós estamos vendo que
a alegativa de que o que se rende de lucro, o que se rende de impostos, isso é insuficiente. Ou seja, o que se gasta na recuperação dessas pessoas é muito superior ao que se obtém com o uso dos impostos desses fabricantes. Alguns municípios têm adotado a postura de, em determinado horário, fechar os bares, 10, 11 ou 12 horas, exatamente na tentativa de reduzir a criminalidade ou reduzir a violência. E tem se observado que isso tem resultado. Isso aconteceu na Grande São Paulo, aconteceu em Recife, e nós temos que pensar para a região metropolitana de Fortaleza, porque no nosso município, se você tem uma ideia, a principal causa de óbito em homens jovens é a violência. E por trás dessa violência está o álcool. Ou seja, a grande maioria. E se você colocar álcool e drogas, isso passa quase a 95% dos eventos desagradáveis, dos eventos de violência. Só interromper um pouco, isso aí, são os jovens? São jovens. A maioria são os jovens que estão ligados? O perfil é entre 14 anos e 35 anos de idade, ou seja, bem na fase produtiva, na fase em que realmente aquela pessoa passa a ser importante para a sociedade. E a pessoa está se perdendo, está se acabando no consumo do álcool. E o consumo do álcool ele ainda tem um outro grande viés, ele destrói a família, ele destrói os elos familiares, de tal forma que é uma tragédia tanto interna na família como externa fora daquela família. Dr. Vandenberg, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Gostaria de fazer uma última pergunta e o senhor pode deixar suas considerações finais. Quais são as perspectivas para a sua gestão em 2007 e 2008? Bem, a nossa perspectiva agora realmente é receber esses novos equipamentos que estamos recebendo, fazer reforma estrutural e, o mais importante, investir nas pessoas que fazem o JF. E esse investimento se faz através da educação, ou seja, estimular que os servidores possam melhorar o seu nível de escolaridade e, com isso, o seu nível de conhecimento e abrangência e ter uma visão globalizada do mundo. Sair daquele foco do trabalho repetitivo, mecânico, que muitas vezes é malévolo para o cérebro. Então, ter essa noção, então esse investimento que é nosso principal instrumento de trabalho, que são as pessoas. E a missão que a gente pode dizer é o seguinte: o JF, no próximo ano, no final do ano, nós iremos passar o JF para a próxima gestão de uma forma tranquila, não com as dificuldades que encontramos. E isso não é só para o JF, essa tranquilidade se repercute para a população fortalezense, a população do estado do Ceará, porque o compromisso do hospital, realmente, do Instituto, das pessoas que compõem o JF, é dar segurança, dar uma seguridade, uma retaguarda de saúde para as pessoas que são vítimas de acidente ou de violência. Gostaria de agradecer a sua participação. O programa de destaque de hoje recebeu como convidado o superintendente do Instituto Dr. José Frota, Francisco Vandenberg Rodrigues dos Santos. O programa de destaque fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque pela sua FGF TV, canal 14 da NEST.